Fala aí, galera. Estou aqui com o Guilherme, que foi o 01 no curso de formação de soldados de bombeiro no ano de 2023. Então hoje a gente vai bater um papo aqui e falar para vocês, tirar algumas dúvidas sobre o curso em si, sobre toda a trajetória dele até chegar onde chegou. Guilherme, primeiro eu fico muito honrado aí de você ter me chamado aí para tirar essas dúvidas. Pessoal, que são coisas que eu também tinha dúvidas, né? Quando eu tinha entrado, ainda ficava pesquisando no YouTube informação e não tinha pouca coisa, né? Então fico feliz de poder ajudar. Maravilha. Eu me formei ano passado, né? Na escola de bombeiro, terminei em dezembro. E graças a Deus estou atuando aí aqui na região, como bombeiro mesmo já formado e aprendendo muito. Teve o mérito de ser o 01, né? Graças a Deus eu faço o 01. Bom, Guilherme, vamos começar lá do início. Então, como surgiu essa vocação de ir para a carreira militar? Começou quando, 2019 eu já tinha saído do ensino médio, mais ou menos ali. Eu nunca tinha imaginado ser militar. Mas aí eu comecei a pensar, eu já tinha saído do ensino médio, eu estava na área de indústria trabalhando, tinha um curso técnico. Só que eu comecei a pensar, poxa, não é isso que eu quero, tava pensando em fazer faculdade. E eu percebi que as coisas que eu gostava, eu imaginei que eu tinha vocação pro militarismo, de questão de organização, eu gostava, atividade física, trabalhar assim, ao ar livre, coisa simples mesmo, trabalhar ao ar livre, trabalhar em equipe, eram coisas que me chamavam a atenção. E filmes que eu assistia, os filmes que eu mais gostava eram de ação, de alguém resgatando alguém, salvando. Então veio daí. Eu vou achar bacana isso, gostar disso. E como eu gostava já empregos anteriores, eu gostava de ajudar as pessoas em pequenas coisas, sentir a satisfação. E aí de pensar, de me imaginar ajudando a pessoa num momento de crise, às vezes você ajuda uma pessoa de forma simples, para ela é uma grande dificuldade aquilo, mas para você é algo super comum, corriqueiro. Só que se você ajudar ela fica super agradecida. Eu acho muito bacana, gosto muito, então foi daí que... Então, desde o começo ali, você já tinha essa vocação de ir para os bombeiros ou você pensava também em ir para o policiamento? Então, eu pensava de policiamento, a gente vai conversar ainda, mas eu pensava em ir pro Barro Branco. Entendi, maravilha. O que mudou mesmo foi quando eu fui pra soldado e eu comecei a analisar os bombeiros como que era. Então, maravilha. Bom, Guilherme, e qual que foi ali a sua rotina, como que foi a sua rotina de preparação para a prova escrita? A rotina não foi muito convencional, linear, no sentido de estudar, eu tinha um cronograma certinho, estudei por um ano e passei, não. No meu ensino médio, eu tive um ensino médio mais ou menos assim, então tinha uma base mais ou menos. Português eu já era um pouco melhor, matemática e física era bem ruimzinho. Aí em 2019, quando foi que eu me interessei por carreira militar, que eu primeiro me interessei pela Academia da Força Aérea, que não era nem da polícia, era da Força Aérea. Eu comecei a estudar por um cursinho online, por uns 3, 4 meses, só que eu não engrenei no cursinho, era online em casa, eu chegava cansado do trabalho, não consegui encaixar aquilo na minha rotina, não tinha constância, faltou constância. Mas aí, virou o ano, 2020, eu ainda estava nesse cursinho online, e aí eu estava tentando me acertar mais para conseguir estudar e tal. E aí eu fiz minha mãe me indicou um cursinho chamado Poliedro, que é presencial, fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e aí eu achei interessante, tem uma turma que chama Turma ITA, e quem também quer a Academia da Força Aérea faz esse cursinho e tal. Eu achei interessante, vi que era um cursinho muito famoso, bem falado, e fazer uma prova de bolsa. Imaginando que eu já não ia conseguir a bolsa, eu imaginava que eu ia só fazer um teste ali pra eu ver, e talvez no final do ano, depois de muito estudo, talvez eu conseguisse passar ali, era a minha meta. Eu fiz a prova, consegui 0% de bolsa, não consegui nada de bolsa. Mas aí foi falado no final, teve uma palestra bem curta e falou que também tinham alunos monitores lá, que era uma pessoa que ganhava uma bolsa total do curso, tinha acesso a todo o material, tudo, e seria uma espécie de auxiliar dos professores do cursinho, assim, aluno monitor chama. Entendi. E aí eu achei interessante, aí tinha que mandar um currículo por e-mail e tal, algumas informações. Passa e aí, pelo processo seletivo, passa né? pelo processo seletivo, isso. E aí, graças a Deus, fui ali. E aí um dia me ligaram e falaram que eu tinha sido aprovado ali e tal, que eu podia ser um aluno monitor, tava trabalhando na Barra Funda, no telemarketing, enquanto fazia o curso também, né, online. Aí, foi uma felicidade, porque era uma meta no final do ano só entrar naquele cursinho e aí já, fui. Já adiantou. Graças a Deus, Entendi. Aí eu fui, aí estudei lá, o curso é muito bom, né, tal, só que tem coisas que pra mim eram muito pesadas, que eu já queria o nível da AFA, que é um nível difícil, só que o ITA é um nível bem mais difícil ainda, né?
Mas aí foi muito bom pra mim, os colegas que eu tive ali, foi muito interessante conhecer, de ter. E português me ajudou muito, então português me ajudou muito. Lá resolve-se muita questão, então você pratica mesmo que você tá aprendendo ali. Matemática e física eu não consegui pegar muito, porque já era minha dificuldade, ficou uma bola de neve, tinha informações que estavam passando ali, eu tinha que saber uma coisa anterior. Entendi. Então, eu já não sabia nem o que estava passando, e a informação que eu tinha que ter antes eu já nem tinha, então, minha base era... Então é uma questão que você não tinha base pra estar naquele, tipo assim, na cursinho, pegada naquele da rapaziada que pessoal estava ali, né? Aí foi a pandemia, né? 2020 ali em maio, março, né? Março, mais ou menos março Já que não começou ia já. mais. Então acho que eu fiquei uns 2 meses presencial assim. Era período integral o cursinho. E aí, estando em casa, o que já, pra mim já era dificuldade. E uma dificuldade que eu tinha no curso online era constância. Sim. Porque eu em casa desde o meu ensino médio, pô, fazer lição em casa eu sempre tive dificuldade, não era disciplinado. E aí foi uma dificuldade também. Por muito tempo ficava 1, 2 semanas sem estudar nada. Mas depois de um tempo, tipo assim, pô, não, deixa eu me ajustar aqui, fazer cronograma. E nessa de tranco e barranco, uma hora até que foi engrenando. Entendi. E, por exemplo, português. Eu fiz todo o curso de português, foi muito bom pra mim, me ajudou muito. Eu já tinha uma base boa de português, mas foi muito bom. Os professores também eram excelentes, era muito bom. Inglês também foi bom, me ajudou muito pra prova. Agora, matemática e física faltou mesmo. Redação também foi bom, apesar de eu não ter sido disciplinado, mas também foi bom, ajudou. Aí fiz esse um ano online, né? Também não escolhi. Depois, eu fiz 3 vezes a prova da APA, 19, 20, 21, fui reprovado em todas, prova escrita. Na última prova eu só reprovei por matemática, só matemática faltou algumas questões. Esqueci de falar, depois que acabou esse ano do poliedro, eu fui... Como eu percebi que matemática e física era o que eu precisava bater, eu tinha 1 hora por semana com o professor de matemática e 1 hora por semana com o professor de física, em videochamada, era uma aula particular videochamada, e funcionava assim, o professor me passava, ele sabia da prova que eu ia fazer, da Academia da Força Aérea e tal, e aí ele me passava uma lista de exercícios para eu fazer durante a semana. Durante a semana eu resolvia a questão, quando chegava no nosso encontro de 1 hora, era só pra tirar dúvidas. Então todas as dúvidas que eu tivesse, a gente resolvia ali na hora. Ele ia me explicando, tal, e depois, próxima semana, eu pego esses exercícios. Então foi uma técnica que foi muito boa, tipo, naquele período, porque eu precisava fazer exercício, saber resolver a questão da prova, e funcionava bem. Eu ficava fazendo a questão e depois a gente, no encontro de 1 hora, a gente conversava. Mas aí reprovei as 3 vezes, aí quando eu reprovei, no meu último ano que eu fiz a Academia da Força Aérea também, eu fiz a prova do Barro Branco. Graças a Deus, no Barro Branco fui aprovado. Era um nível mais fácil do que a Academia da Força Aérea. Isso em 2020? Eu acho que 21. 21. Acho que foi 21. Então foi a primeira vez que você fez uma prova pra polícia daqui, no caso no nível de oficial, né? No caso do Barro Branco. Aí eu fiz, graças a Deus, fui aprovado. Só que eu fui reprovado no psicológico. Psicológico Psicológico é difícil. Aí fui aprovado. No ano seguinte, aí eu lembro que eu entrei num outro emprego. Um emprego mais puxado, era mais longe e tal. Mas, tipo assim, a gente nem conversou aqui em off, mas eu trabalhei como segurança numa estação de Osasco. Olha só, Na estação de trem de Osasco. E eu moro aqui do lado da zona de São Paulo, então levava 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar. Era uma escala de 6:2. Era uma escala bem puxada, E, tipo assim, isso daí quebrava totalmente o estudo. Eu continuava fazendo academia, treinando, né? Porque tinha o TAF. Sim, não pode só estudar, não né? pode só Isso aí estudar, fica até friso pra galera aí que só quer estudar, só quer sentar um dia na cadeira e estudar, mas tem que treinar também, porque senão você vai acabar jogando todo o seu esforço por água abaixo. E eu já gostava, então não era uma dificuldade pra mim treinar, eu gostava. Aí eu tinha 1 hora só de estudo por dia, assim. Porque eu já não tava mais focando na AFA, porque já tinha dado o meu limite de idade. Sim. Não podia mais, era Barro Branco. Aí eu fazia um estudo de 1 hora por dia, assim. Fazia provas anteriores do Barro Branco, questões anteriores e tal. Eu resolvi, entendi o que eu errei e tal. Inclusive, só uma lenda aqui, eu acho que uma das coisas mais importantes para você fazer já é fazer a prova anterior que você quer fazer. Então, de soldado, você vai e faz a prova, você pega as questões que já tiveram. Sim. Aí, era só isso que eu estudava. Aí veio uma nova prova do Barro Branco e eu também me inscrevi para soldado. Fiz o Barro Branco, aprovado na prova, e o soldado aprovado na prova. Os 2 aprovados. 2 aprovados. Aí fui aprovado no psicológico de soldado, Nossa. só que meu foco era Barro Branco. Aí reprovado no psicológico de Barro Branco. Aí, ok. O soldado foi aprovado em tudo, graças a Deus. Deu prosseguimento, né? Deu prosseguimento em 2022, né? Em 2023 eu entrei na escola Entendi. soldado.
Você se lembra, Guilherme, qual foi a sua posição? Que isso é uma dúvida que eu vejo que a galera tem e realmente eu também tenho, porque você só é chamado para o TAF do bombeiro se você estiver ali numa posição boa, vamos dizer assim. Você se lembra qual foi a sua posição lá? Eu lembro que no final de tudo, né? Isso, no final de tudo, depois que tirou todo mundo e tal, eu fiquei em 15. 15? Caramba, foi muito bem. Eu lembro que no meu edital só chamou até o número 300 e pouco. Só que meu edital foi de 900 alunos, o edital todo, foram 93, 4 que entrou pro bombeiro. Entendi. Então foi bem pouco. Então foi bem pouco. Então foi chamado só até o 300. Só que, por exemplo, a turma após a minha, que já até se informou inclusive, formou acho que 2, 3 meses atrás, eles sobrou vaga. Faltou pessoas. Porque faltou pessoas. Acho que o edital deles tiveram 1.700 no geral, foram 170 pro bombeiro, que é 10%, pelo que eu sei. 10%. Foram 170 no bombeiro, só que aí faltou vaga. Entendi. Então depende assim do ano que você vai e tal, também. Mas sempre procura a melhor posição pra você ficar tranquilo, porque não dá pra saber, né? Sim. E aí, só a título de curiosidade da galera aí, eu peguei os dados aí do último edital, na verdade até o dado do edital que eu fui reprovado aí na IES, e o último colocado ali que conseguiu ir para o TAF, não foi o último que entrou para os bombeiros, mas que conseguiu ir ali para disputar para o TAF, ele estava na posição de 1475, foi uma mulher, uma menina, né, que ela estava com uma nota, se eu não me engano, de 59, então ela conseguiu ir para os TAF dos bombeiros. Bom, Guilherme, e falando em TAF, você já falou que realmente já gostava de treinar, então talvez para você não tenha sido uma dificuldade, não tenha sido uma surpresa, mas o que você achou do TAF dos bombeiros? Eu achei desafiador, sim, o TAF do bombeiro específico, porque eu me decidi, sim, pra entrar no bombeiro mesmo, na verdade, quando eu fui reprovado no Barro Branco. Sim. Porque o meu foco era puxando no Barro Branco, mas aí quando fui pra faculdade, eu comecei a ver como que era o bombeiro também, e aí que eu me despertou a vontade. E aí eu nunca tinha subido corda. E faltavam acho que 2 meses, 3 meses pra eu fazer o TAF do bombeiro, foi quando eu decidi. Falei, caramba, nunca subi corda, e agora? Deve ser muito difícil isso aí. Eu fazia 8 barras. Inclusive, barra foi uma grande vitória, né? Eu posso até falar hoje, graças a Deus, que eu não fazia uma barra antes, tipo, quando eu comecei a treinar, eu não fazia nenhuma barra. Não sabia fazer barra, não conseguia subir. Eu fazia 8 na época, falei, caramba, corda deve ser muito difícil também, deve ser tipo igual a barra, assim, deve demorar muito tempo pra aprender. Aí eu fui num lugar de crossfit, que eles têm as cordas, eu lembrei do crossfit, né? Eles têm as cordas. Aí eu fui, né? Eu falei, caramba, eu vi vídeo no YouTube, como treinar corda e tal. Aí eu vi os educativos, falei, vou ficar mais educativo, né? Até aprender a subir na corda. Aí na primeira vez que eu fui, acho que a corda tinha 4 metros. Aí eu subi de primeira. Tranquilo, não teve dificuldade. Caramba! E quanto ao nado, mano? Como que você acha na natação? Você já sabia nadar? Você teve que aprender? Nadar eu só sabia, tipo assim, se eu estivesse na água, eu conseguia ir de um lugar ao outro sem morrer. Mas meu nado era péssimo. Nossa, eu nadava mal mesmo e, sim, 20 metros eu tô cansado já, não sabia nadar. Né? Eu nunca treinei natação. Só tipo assim, vamos um dia na praia, vamos na praia eu nunca nadei, na verdade. Mas vamos na praia, tem piscina às vezes no lugar, você na praia. Aí lá eu nadava na piscina, mas sim, sem técnica, assim, ruim pra caramba, mas conseguia fazer. Pro TAF tem que ter um preparinho, porque são 50 metros, né? Você tem que fazer ali no E eu já tinha feito no ano anterior, eu tinha passado no TAF do Barro Branco, que tem 50 metros. Tem natação também. Então eu já tava mais tranquilo. Mas eu ainda assim fui um dia ou outro numa piscina, aí Pra dar uma treinada. pra ver que, não, tô passando mesmo metade no tempo, deu beleza. Maravilha, e vamos lá pra próxima pergunta. Como foi a primeira semana ali no curso de formação, cara? Eu não lembro exatamente da primeira semana. Tem um dia especial lá na primeira semana que eu até lembro. Eu vou falar, né? Mas a primeira semana especificamente não lembro. Eu lembro que o começo, assim, o primeiro mês, talvez até o segundo mês, cara, foi muito pesado pra mim, porque você não tem tempo pra fazer nada. Pessoal, digamos assim, não tem tempo pra nada. Eu não conseguia mexer no celular, tava cansado o tempo todo. Chegava e já deixava o celular de canto. Nem conseguia. A gente saía do alojamento super cedo e voltava pro alojamento, que era onde o seu celular fica. Você não pode ficar lá na aula. Sim. Aí você chega lá, 10 horas da noite, 11, já tá super cansado, tá morto já. Aí eu lembro que foi muito pesado. A primeira semana específica eu não lembro. Entendi. Mas assim, é muito Mas pesado. foi relação, vamos resumir em Foi relação, E uma coisa que, digamos assim, né? Eu fui com a mente já meio errada. Eu sabia que, pô, você pensa em coisa de militaria, já sabe. Não, vai ser relação, vai ser lá um sargento lá falando pra você pagar 1.000 e o outro te zoando. Beleza, já imaginava que ia ser assim. Fato sim. Mas eu vi um vídeo de um canal do YouTube, antes de entrar no bombeiro, como que era a escola de bombeiro.
E aí a pessoa falava lá, não, você começa a rotina escolar 8 horas da manhã, você vai tomar café, né, 7 horas, aí 8 horas, e era uma pessoa do bombeiro, Sim. não era uma pessoa de fora, então fui dando crédito. Aí você vai entrar 8 horas, vai começar a rotina, aí tem as aulas, aí tem o almoço, aí depois 17 horas, 16h30, encerra o expediente, e aí você, pô, é uma relação, mas é das 8 às 17. É, pra gente que levanta 5 horas da manhã eu e tô, tem que pegar essa, metrô, pra ir... essa correria que eu tô aqui no meu vai ser serviço de já... boa. Eu vou ter. O que eu imaginava? Olha os negócios que eu imaginava. Não, à noite eu vi que tinha uma quadra e um campo. Eu gosto muito de futebol. Eu falei, cara, vamos jogar futebol lá com os caras, sei lá. Vou treinar, vou ler livro. Eu gosto de ler livro. Sim. Pô, vou ler livro. Vai ser outro esquece. mamão. Não, esquece. O período que você entrar na escola já sabe. Você não vai fazer nada que você quer. Eu li a Bíblia todo dia. Eu fiquei acho que um mês, cara. Sem conseguir ler. Sem ler a Bíblia. 1 mês, 2 meses, assim, sem ler a Bíblia. Muita relação. Ralato. Lógico, né? No final de semana, você tem que ir pra casa, né? Entendi. Então No isso caso... é importante, vai descansar. Desculpa te cortar. Mas no caso, então, você não ficou alojado lá? Porque Fiquei alojado. Você ficou alojado. Minha turma foi obrigatório o internato. Ah, tá. Eu acho que todos são... Só quem era casado depois pôde sair. Entendi. E aí no final de semana Nem você é todos liberado para ir para casa. Por exemplo, no exemplo, eu não sou daqui, mas atualmente estou morando aqui em São Paulo. Mas se eu decido ficar alojado lá, não quero pagar aluguel, quero ficar lá, no final de semana eu posso sair do alojamento, tipo, vou lá para casa da minha tia, ou eu posso ficar lá, não tem lugar para ir, eu quero ficar aqui no alojamento. Tem essa opção? Acho que sim, né? Tem. Então, E assim, vai depender da turma também, porque, por exemplo, a minha turma era pequena e só tinha minha escola de soldado por causa da pandemia, não tinha outra. A gente só tinha nosso soldado, tem turma de sargento, turma de oficial, mas soldado era só nós, em 92. Então, pra gente também, o alojamento era livre. Só que as novas turmas aí que estão vindo, que estão muito mais cheias, 170, acho que uma outra turma veio 200 e pouco. sim. Aí já tá enchendo a escola. Aí eles fazem algumas regras lá, vai de turma pra turma, né? Sim. O que a gente falar aqui, vai ter algumas coisas que vai ser a mesma coisa, mas tem coisas que é de Vai turma ser pra diferente. turma. Né? Mas a princípio, quem, por exemplo, você veio de Minas, certo? Sim. Então, aí, às vezes eles fazem alguma coisa assim, não, você pode ficar, porque você mora mais longe, você pode fazer coisa. Qual o bizu, a dica, né, que você daria para quem quer ir para os bombeiros, cara? Tá começando a estudar agora, pô, eu tô começando a estudar agora, tô vendo um vídeo aqui desse moleque aí, quero ir para os bombeiros. Primeira coisa que você tem que fazer é se organizar. E assim, você tem que decidir realmente se você quer o bombeiro e tal. Primeiro ver, né? Você quer mesmo? Você quer tal? Não quer, beleza. Se organize. Você tem que saber que no concurso, você tem que passar num concurso para entrar no bombeiro. Sim. Para passar no concurso, você vai ter que estudar para a prova escrita, você vai ter que se preparar fisicamente para o TAF, e tem exame médico e exame psicológico. Exame médico, dá uma olhada lá, vê se tem alguma coisa que eu coloquei o aparelho, eu uso o aparelho por conta da prova, inclusive. Tinha um dente lá que tá um pouco pra frente, aí eu fui colocar o aparelho. Coloquei e fiquei. Eu pensava que ia tirar depois, mas fiquei. E então o médico vê isso, tal, alguma coisa que você tiver aqui no médico, tal, você vai. E o psicológico. O psicológico tem no edital, tem os itens que pedem. Sim. Que você tem que ter de característica que você não pode ter. Então veja o que tá ali. Se tá alinhado, né? Se tá alinhado. E assim, eu aconselho a procurar uma ajuda psicológica, psicólogo, comportamental, algum lugar que te ofereça ajuda. Entendi. Eu acho interessante. Faça provas anteriores, que é o que vai cair na sua prova. O TAF. Eu tô treinando na academia. Não, mas o TAF é exercícios específicos. Sim. É fazer barra, é correr, é tiro. Então, treine especificamente o TAF. Faça academia, porque ajuda, eu treinava só academia, mas eu fazia os exercícios do TAF também. Específico. Como que é ali o dia a dia do aluno na ESB, cara? Alguns pontos assim que você possa pontuar pra gente? Pô, o dia a dia, ele é bem corrido, mas é assim, tem dias que são bem diferentes, mas no geral segue um padrão. Tanto no básico quanto no específico, né? Básico os primeiros 6 meses, os depois 6 meses específico do bombeiro. Tipo assim, 6 horas é alvorada. Todo mundo tem que levantar e tal. 6 horas é alvorada, você tem o café da manhã. Era um horário, tipo assim, esse horário que eu usava. Depois que passou um tempo, eu comecei a voltar a ler a Bíblia, graças a Deus. E aí eu usava esse período da manhã também, que é muito corrido e tal. Então, tem esse período da manhã, você passa a sua farda, você faz a barba. E aí você vai você tem que se reunir com a sua companhia, e você vai entrar em forma, vai ter algumas informações, você passar algumas informações pelos sargentos, pelos chefes de companhia e tal, algumas coisas. Lá para 7h30, alguns dias 7h30, outros dias 8h30, vai começar as aulas. Aí tem as aulas lá específicas no básico específico, tem teórica, tem prática.
você vai para essas aulas, lá pelo 11h40, meio-dia e meia, depende do dia também, você vai para o almoço, tem um almoço. Tem uma época que você quase não vai ter tempo de almoço, ainda mais, sabe os 2 primeiros meses que eu falei, tipo assim? Sim. Então, o seu almoço você vai almoçar mal, rapidão, e ainda você não vai ter descanso. O negócio que você tem que pensar no seu dia a dia. Quando você puder descansar, se distrair com os colegas e tal, aproveite esse momento, relaxe, porque vai ser muito cansativo. E aí tem o restante do dia de aula, até às 17 mais ou menos. No começo do curso, até um bom período, pelo menos o meu foi assim, vai de turma para turma. Você vai ter o PO, pelotão de obras. Sim. Tem que cortar grama, tem que pintar a guia, tem que levar um tijolo para um lugar para o outro, várias coisas vai ter que fazer lá. E aí você vai auxiliar lá nas coisas que você tiver para fazer, descarregar caminhão, levar material, até umas 18 e pouco, 19, você tem o período da janta, das 19 às 20h30, algo assim. No começo, o meu curso, por bastante tempo, teve uma coisa chamada estudo obrigatório, estudo noturno obrigatório, que é um período para você ficar na sala estudando. Você fica com o material e fica estudando. É obrigatório, você tem que estar lá. Aí, na época das 8h30 às 9h30, algo assim. Então você tem que ficar lá estudando. Depois disso, depois que você sai desse estudo noturno obrigatório, você vai se reúne com a companhia de novo, porque tem um pernoite, você tem que ver tal, qual é a rotina da escola, tal, tem que ver as coisas como tá tudo certinho. E no começo ainda, umas 11 horas, né? Umas 10h30, você tá liberado. Vai lá, tomar banho e tal, e vai dormir. Morto, cansado. Morto, cansado. Bom, Guilherme, e ali nas provas teóricas, nas provas práticas, você achou que teve muita dificuldade? Assim, das matérias teóricas, eu não tive muita dificuldade porque eu já tinha facilidade, como eu falei, português, interpretação eu já gostava, eu já lia alguns livros e tal, lia a Bíblia todo dia, então eu tinha a prática da leitura. Sim. E as matérias teóricas, você vai ver que quando você estiver lá, é leitura. Leitura. É leitura, porque a prova vai ser com base exatamente no que você leu, que está no material. Então assim, é difícil? É bastante, porque é muita coisa, o tempo é escasso. Muitas vezes eu mesmo falo, caramba, eu tava fazendo alguma atividade e pensava, caramba, eu queria estar esse tempo aqui estudando, porque é muita coisa, eu sabia que era muita coisa. Só que de pouco em pouco, se você for lendo de pouco em pouco, ainda mais no começo, dá certo. Todo mundo da minha turma, 92, foram aprovados, todas as matérias teóricas, graças a Deus, e deu certo. Então, elas são difíceis, é muita coisa, mas para quem já tiver facilidade de leitura, fica mais de boa, é mais fácil do que para quem ainda não tem. Tipo assim, por exemplo, vamos imaginar um cara que ele já corre 4 km em 12 minutos hoje e tem alguém que corre 2 km em 12 minutos. Quando chegar na escola, a parte física vai ser muito mais fácil para aquele que já corre 4. Agora, se um que lê e um que não lê, vai ser muito mais fácil para aquele que lê, cara. Mas os dois conseguem realizar. Porque se você for aprovado em tudo no concurso, é porque você consegue realizar o que vai ser passado lá para você. Até anotei aqui, são no básico, acho que se não é alguma coisa assim, 18 matérias, 12 são teóricas. Ou seja, 12 teóricas, 6 práticas. Específico, 13 são 13 matérias específico. 8 teóricas, 5 práticas. Então realmente a leitura teórica é bastante coisa. E assim, nessas teóricas que eu falei de específico, tem parte prática também, tá? É que tem provas específicas, tem provas que também são teóricas. Então, de dica aí, para quem está querendo ir para os bombeiros, já começa a ter esse hábito. Quem não tem esse hábito de leitura, porque a galera foca muito em estudar, foca muito em fazer prova, resolver questões, por mais que você tá lendo ali alguma coisa, mas não é uma leitura dinâmica, né, digamos assim. Então compra um livro aí do seu interesse, cria esse hábito de ler pelo menos 30, 20 minutos por dia, que vai te ajudar quando você estiver lá durante o curso, não é mesmo, Guilherme? E uma dica minha, assim, tipo, eu fui vendo isso, lá na escola, como tinha muitos dias, eu conseguia, tipo assim, não é porque eu queria, é porque eu só tinha, 15 minutos para estudar lá, alguma coisa, porque já ia dar 10 horas, já era 11 horas, e eu não ia conseguir mais estudar, vamos dizer assim, eu só tinha 15 minutos para estudar. Ou tinha só o tempo do período do estudo noturno obrigatório. Eu estudava aquele tempo. Tipo assim, hoje só não teve estudo noturno obrigatório. Tem uma outra atividade que a gente fez, não deu pra estudar, e eu vou ter só 15 minutos. Beleza, eu vou estudar 15 minutos. Eu pegava lá a apostila, ia 15 minutos, nem cansava. Tudo bem que eu já tava cansado já, mas mais fisicamente até assim. Era até um relaxamento ali, eu pegava, estudava 15 minutos. Um pouquinho, igual você falou, ler 20, 30 minutos, ou até menos, se a pessoa nunca leu. Lê só um pouco por dia.
um pouquinho por dia já vai te ajudar. No passar do tempo você vai ver que aquele pouquinho vai fazer toda a diferença. E o pouquinho que você tá fazendo lá na frente vai virar muito mais e pra você vai ser o mesmo peso. Em algum momento você imaginou que você seria o 01? Eu imaginei que eu seria o 01 no final do curso, quando eu falei, não, eu sou o 01. Mas desde o começo do curso, desde as primeiras provas, eu me dedicava bastante, aí a gente pode falar depois e tal, mas eu já me dedicava bastante e um dos objetivos que eu tinha, antes de entrar na escola de bombeiro, no ano anterior, que eu comecei a escola em fevereiro, mas a gente achava até que em janeiro fosse começar. Em dezembro, sabe quando você faz suas lista de metas, objetivos do ano? Sim. Uma das coisas que eu tinha era, eu quero ser o melhor bombeiro que eu puder ser. Porque eu achei da hora, então eu falei, eu quero ser o melhor bombeiro que eu puder ser. O que eu puder fazer, eu vou me dedicar. Eu tinha histórico do meu ensino médio que assim, eu sempre fui um aluno, digamos assim, um bom aluno que fazia o que tinha que fazer, se dedicava, tinha interesse, só que me faltava constância. Igual eu falei, em casa não fazia, aí ficava mal depois, inclusive, acho que tem gente que fica assim também. Eu falei, não, vou ter constância, eu quero tal. Eu coloquei como uma métrica, eu quero tirar só notas acima de 9 lá na escola. Só acima de 9, era a minha meta, só acima de 9. Aí beleza, eu fui, e aí no começo, conforme foram vindo as provas, eu vi que eu tava, graças a Deus, graças ao que ele me capacitou, eu fui me esforçando, eu já tinha facilidade com leitura e tal. Muitas provas eu já fui com 10, com 9,5, e muito 10. Caramba, da hora, tô gostando, né? E era você faz uma prova de cada vez, não é tudo de uma vez, é uma prova por vez, você vai estudando pouco, aí depois você foca numa prova, depois vai estudando tudo, depois você foca na prova. E aí, pô, no período básico eu fui o primeiro, só que não tinha acabado o curso, então eu nunca me apeguei a ser o primeiro por ser o primeiro. Mas ali você sabia que você ia estar entre os melhores, eu tava né? entre os primeiros. Aí no final do curso, teve colegas meus que arrebentaram também, que foram bem pra caramba. Um colega meu que ficou em segundo bombeiro, o Barros, ele arrebentou também. E se não fosse o período básico, junto, eu não seria o 01, por exemplo. Mas junta tudo, né? Junta todas as matérias. E eu só fui saber que eu fui o primeiro, porque eu fui o primeiro colocado do bombeiro, e eu fui o primeiro colocado do concurso geral. Juntando todas as turmas que vão pro policiamento, que vão para outros lugares. Então, a sua nota eu só fiquei sabendo que eu fui o primeiro de tudo no ensaio de formatura geral em Pirituba. Caramba. Que eu fico 9,8. Caramba, eu sou o primeiro mesmo. Então assim, não me pegava isso. E é uma coisa que você falou, Guilherme, que eu acho interessante, e eu tenho isso em minha mente em tudo que eu faço, cara. Já trabalhei de atendente, cara, borracharia, tudo que eu faço, cara, eu tento ser meu melhor. Não é que eu quero ser melhor que outro alguém pra mostrar. Não, o meu colega que tá do meu lado, pô, se você quer ser bom, a gente vai ser bom junto, mas é de dar o meu melhor, entendeu? De oferecer o meu melhor. Eu acho que isso é uma chave que a gente que quer ir pro bombeiro, que quer qualquer área que você for trabalhar, tem que dar o seu melhor, tem que ser seu melhor, né? E uma coisa que você falou agora até, de você quer ser melhor também? Então vamos ser melhor junto. Pronto. É uma coisa muito bacana porque, tipo assim, meu foco era o quê? Quando eu fiz a minha lista de metas, eu nem imaginava. Eu me imaginava assim, com colegas eu queria ter a coisa do bombeiro, que é corpo de bombeiros. É o corpo, é a união. né? É a união. E eu achava super legal. Pô, eu vou correr com pessoas na escola que gostam de correr, que gostam. Porque quando eu treinava, eu sozinho. Quem que tinha um foco igual eu de estudar bombeiro, de querer. Não tinha. Não, eu não tinha solitário, né? É solitário. Quem, inclusive, tiver a oportunidade de ter amigos que estão nesse foco, aproveite. Corra, vai treinar junto, vai estudar junto, um apoia o outro. Porque lá na escola de bombeiro, justamente, você vê, cara, que se você não apoiar o seu colega, não tem como fazer o curso, não tem como. Porque vai ter coisas que você vai ter facilidade, que o seu colega vai ter dificuldade. E vai ter coisas que ele vai ter facilidade e você não vai ter. É uma união, cara. Sempre tem que ter união. E pra levar o curso, no meio de tanto estresse, tanto cansaço, tem que ter companhia. Tem que ter a parceria, né? É. Então, essa questão de ser o 01 não é que você foi o melhor ali, que, pô, é uma disputa, eu fui melhor que todo mundo. Não. É uma questão que, pô, sua nota foi uma nota boa, mas teve o companheirismo ali, não teve aquela disputa, pô, o cara lá errou, vou lá, né? Não, tem que ter essa união, tem que ter essa... E tem algum item, falando um pouco aí sobre o enxoval dos bombeiros, né? Que ali, geralmente você vai comprar tudo junto e quem quer ir pro bombeiro e compra algumas outras coisinhas ali a mais, né? Que eu vi lá, eu acho que comprou uma bermuda, camisa, que é do bombeiro. Mas tem algum equipamento ali que eu acho que futuramente você tem que comprar, que você acha que é bizu pra galera comprar, que você usou e foi útil pra você? Assim, vai ter coisas que você vai ter que comprar depois no período específico do bombeiro, equipamentos específicos.
Entendi. que ele vai te ajudar, tal, vai ser bom. Mas assim, No geral, sem não. estresse, sem ansiedade. Deixa pra comprar lá perto mesmo. Na escola você vai ver o pessoal até com material, às vezes você vai poder comprar da turma que já tá lá. Você vai chegar lá, vai ter o pessoal que já vai ter coisa, não vai mais usar, vai dar pra você, vai dar, vai vender. Enfim, então sem estresse. Questão do enxoval que, tipo, a lista que eu acho, mas imagino que vocês também devam receber, é uma lista com coisas do policiamento. Sim, Com coisas do é a policiamento. mesma Muita lista coisa- pra todo mundo, né? É, porque você ainda não determinou quem vai bombeiro e quem não. vai, quem não vai. Então assim, compra o que tá lá mesmo, já sabe que você vai ter que doar algumas coisas, doar ou vender depois. Então compra mais o que tá lá, tal. Uma coisa, e sente como vai ser a turma, porque cada turma é diferente. E vai ter uma turma, a diferença da minha turma é que minha turma não tinha uma outra turma lá. A gente meio que tava sozinho assim de alguém pra se identificar, entende? Soldado que tava lá, que passou por aquilo que a gente passou, porque não tinha. Foram só vocês lá? A gente só, os sargentos que tinham conhecimento, mas assim, não tinha os outros alunos pra... Então como que tá lá, tranquilo. Ah, assim, coisa que eu lembrei, assim, pra organizar seu armário depois, você vai ter que comprar lá na parte do armário, pra ganhar espaço, dá pra você colocar, tipo, sapateiro, né? Sim. Aqueles porta-treca, pra você colocar algumas coisinhas ali dentro, organizador que você acha interessante no armário. Mas aí também quando você chega lá, você vê os alunos mais antigos lá. Entendi. Você aprende Dá pra com pegar eles. umas dicas com eles, né? Uma coisa que o bombeiro, eu na verdade nem sei no policiamento como funciona, mas o bombeiro ele tem que estar de sunga o tempo todo. Ele trabalha de sunga. Então você vai comprar umas boas sungas, umas 4, 5 sungas pelo menos ali pra você lavar e tal, mas você vai ter que estar o tempo todo de sunga. Bom, Guilherme, e qual foi o seu maior desafio durante o curso ali, ou durante toda essa trajetória? O maior desafio, assim, pontual, teve um desafio pontual, tipo assim, pontual, bem pontual, que eu senti muita dificuldade pra fazer, foi uma prova de apneia. Apneia? Apneia dinâmica. Sim. A piscina lá tem 25 metros, e aí você tem que ir em apneia, debaixo da água, não pode subir o corpo, você tem que ir e voltar, você tem que bater os 25 e voltar lá pra você tirar 10, graças a Deus eu consegui tirar, muito treino, você tem que fazer 40 metros, então você vai 25 e volta 15. Entendi. Eu, na aula que a gente começou a ter isso, eu não consegui nem bater lá na outra ponta. Porque, tipo assim, e não faltava, não era nem questão de ar, é questão de mente mesmo. Porque o negócio da água é questão de mente. Então, foi uma prova bem difícil, que eu tive que ficar vários dias lá, fazendo, com colegas, ó, importante de colega. Porque você não pode ir na apneia sozinho, lá dinâmico, você não pode fazer sozinho. Se fizer sozinho lá, você apaga na água, e já era pra você. Já era. Então, e assim, você vai ajudando um vai ajudando o outro e assim vai, e treinando, né? E aí foi um desafio bem difícil, mas que graças a Deus deu certo. E uma coisa também que tem a ver com água, tem uma prova que você vai descer, tem um tanque lá na ESA, né? Tem 6 metros de profundidade. Nossa senhora. Interessante. A primeira vez Tem que noção o que é 6 metros, meu amigo. isso é interessante que não só eu, vários colegas, quando você vai ter aula lá no tanque, antes de você descer, tem aula de natação normal. Então você vai até a outra ponta e volta. Sim. Tanto faz se tem 50 metros lá, porque você não vai estar nadando em Você cima. vai estar por cima, vai estar. Só que quando você passa a primeira vez ali por cima, dá um frio na barriga. Sabe que Você vai nadando, já dá um frio na barriga, você não, vou continuar normal. Voltando nos 6 metros. Aí tem uma prova que você vai descer nos 6 metros, você vai nadando, aí tem uma técnica, 3 tempos, chama 3 tempos. Você vai descer na água, 6 metros, você pega um boneco que tá lá no fundo e sobe com ele. Na água não tem muito peso, né? Então fica tranquilo. reladinho. Eu não sou daquelas pessoas que pega, ele pega na rápido. Tipo, eu ouvi, já peguei. Deixa eu ver como que faz o 3 tempos. É assim? Vou fazer. Não, eu sempre, tipo, quem tá comigo sabe, eu não tinha facilidade pra aprender rápido. Esse 3 tempos, vários colegas meus faziam de primeira lá com. Como que faz pra cabeça descer? Que tem uma. Eu não sei como que faz. E eu fiquei. É treinamento. Estudo, dedicação. E foram esses desafios. Só que um desafio que eu diria que é maior é o curso em si. O curso todo é um desafio. O curso todo é um desafio que é muito cansativo pra sua mente, muito cansativo pro seu corpo. Eu achava que antes de entrar, não, vai ser só a relação das letras. Depois tem o descanso, tem o meu lazer, não. A sua qualidade de vida
tem escalas extras durante a semana, inclusive, né? A gente conversou de segunda a sexta. Sim. Até dar um ponto nisso, é de segunda a sexta, sexta-feira 1 hora mais ou menos tá liberado, sábado e domingo você tem ali livre e tal. Mas tem as escalas extras também, tem escalas extras de serviço, você tem que trabalhar de madrugada, então você já tá cansado pra caramba, assim. Faz parte, privação de sono é muito cansativo, então o curso em si é muito cansativo, muito penoso. Mas vai um dia de cada vez, vai uma prova de cada vez. Eu lembro quando eu tava lá no... Tem uma coisa escrito bombeirômetro, que é quantos dias falta pra você. Sim. Eu lembro que tava lá 100 dias, tava 300. Hoje eu já tô aqui, já me formei faz Passou de tempo tudo, já. Graças a Deus, né? É. Então, mais é o curso. O curso em si já é um... E uma coisa a mais, pra você ver o quanto que isso até doía, não só em mim, vários colegas, que moram ainda mais longe. Eu moro perto da Zona Leste de São Paulo. Então, para eu chegar na ESB, eu levava 2 horas de trem. 2 horas eu chegava lá. Então, todo final de semana que eu conseguia ir, eu ficava usando até um pouco para mais lá numa sexta-feira, mas eu ia para casa. Porque o descanso é muito importante. Você precisa disso para não quebrar, né? Para não quebrar. Eu lembro que no domingo, por exemplo, vamos supor, eu fui sexta-feira para casa, aí sábado, sexta-feira em casa, sábado em casa. Domingo, eu já voltava no domingo, né? Tinha uma época que até era obrigatório. Mas eu sempre voltava no domingo até um pouco antes do horário. Quando eu chegava na estação de trem, várias vezes, às vezes eu vinha sozinho, mas várias vezes eu vinha com minha mãe e com meu irmão mais novo. Aí eu chegava, né, sério, eu tava no carro, quando eu descia, dava uma dor no peito. Sabia que vai ficar... Caramba, mas eu fiquei tão pouco em casa. Passa rápido, né, cara? Eu ainda não recuperei as energias. Aí eu ia com essa dor, e no trem eu ainda tava meio incomodado, eu vendo música, vendo vídeo e tal. Mas chegava na escola, eu pisava na escola, andava até lá, subia 3 andares, viu os meus colegas, pum, beleza, tô aqui, de boa. É a sua segunda família ali, né? Exatamente, segunda família. Ela é até mais sua família do que a sua primeira, porque ainda mais se for internato, é mais sua família do que a sua. Convive mais com eles. Você não tá ali à toa, você não tá sofrendo aqui e tal. Não, você vai ter uma recompensa. Você vai aprender técnicas, você tem interesse em salvar vidas, resgatar vidas. Você tem interesse em ajudar o seu próximo ali. No momento de crise? Tem. Mano, você vai ter essa oportunidade. Você vai poder fazer isso. Você tem que lembrar qual que é a recompensa que você vai ter. Você vai ter um emprego. Se você for comparar, inclusive, com outros trabalhos, você tem que fazer a sua análise. Ah, eu tô no trabalho tal. O que eu tenho? Quais são os benefícios que eu vou ter depois? Além do satisfação no trabalho que você tá buscando, que você vai ter, você vai analisar a escala que você tem hoje em dia do seu emprego, como que você vai ter, o salário. Você tem que analisar isso, é óbvio. Você não vai viver só da sua profissão. Você tem que pensar na sua família. Em primeiro lugar é a sua família, você e sua família. O que você vai fazer para outras pessoas é importante e tal, mas tem que pensar na sua família primeiro. Isso aí é mais importante ainda. É isso, então, você tem que lembrar disso. Tem uma recompensa. Quando você vai estar na escola, quando eu estava na escola lá, eu ficava imaginando quando eu saísse da escola. Porque era é o foco de todo mundo lá. Você entra na escola não pra ficar. É pra sair uma hora. Né? Vai ter um período ali e depois vai acabar. Exato. Mas também não caia no pensamento de que a gente tem hoje em dia, ainda mais quando a gente vê aqueles vídeos curtos de, tipo assim, o bombeiro vai lá, o bombeiro pula do prédio, cai na água, salva 3 bebês, a mãe, o pai, salva todo mundo, e o policial vai lá, chega numa operação e não sei o que, resolve, é o cara, o status. Sim. O status de você ter isso. Perante a sociedade é muito legal porque você vai ter reconhecimento, depende do lugar também, mas geralmente, ainda mais o bombeiro. O bombeiro tem muito reconhecimento, isso é muito legal. E você ver essa situação das pessoas é muito bom. Mesmo às vezes, não sendo uma coisa super difícil. Uma coisa muito simples. Pô, você já tem um reconhecimento muito bacana. Só que lembra, o dia a dia que você vai ter, não vai ser o tempo todo adrenalina. Porque o que muitas pessoas entram achando que é, né? É adrenalina, porque o que me chamou a atenção muito também, além da rotina, de atividade física e tal, é adrenalina. Pô, você ir numa crise, num momento de crise, de forma assim, você pode resolver, mas tem coisa que vai te colocar num estado de adrenalina que, pô, muito da hora. Eu quero isso, vamos resolver e vamos. E não vai ser todo dia. Vai ser minoria das coisas que você vai ter isso. Vai ser minoria. No dia a dia você vai resolver problemas na tranquilidade, na conversa, no uma coisa simples. Vai ser cansativo. O policiamento, eu não vou nem falar porque eu não sou. Sim, né? você não é da área, né? Não cabe a você. Mas meus colegas me contam algumas coisas. É cansativo. O bombeiro vai ter coisas cansativas.
Tem partes do momento que você vai falar, caramba, tô muito cansado. Bombeiro, escala 24, 48. 48. Eu gosto pra caramba, e quando eu trabalhava 6x2, Nossa, era uma das coisas. Cara, eu trabalhava Não, 6x2 em Osasco, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Você fala, caramba, 24, 48? Meu, é o paraíso. É o paraíso, né? Ter mais tempo pra estar com a Mais família, né, tempo, cara? nossa. E eu pensava em estudar, por exemplo, Barro Branco. Inclusive, essa era uma das pensamentos que eu nem falei que eu tinha. Eu falava, caramba, vou ter 2 dias pra... Se eu não passar no Barro Branco ainda, vou ter 2 dias pra estudar. Caramba, olha isso. Não tem tempo. É um passo de cada vez. Você vai subindo degraus, escada. E aí, 24 horas. Só que essas 24 horas... É 24 horas. É 24 horas. Às vezes vai ter dia que vai ser mais tranquilo, vai ter menos ocorrência e tal. Mas pode ter dia que vai ser muito cansativo. À noite, o bombeiro do quartel, ele tem um período de descanso. 22 às 6. Você pode descansar. Mas aí, vamos lá. Pô, você deitou 22 e 1, incêndio. Tchau. 22 e 1, motoqueiro caiu. 22 e... E você pode ficar a madrugada inteira acordado. Inclusive a escola tem esse papel também de treinar, lógico, né? Vai ter o tudo treinamento que pra toda essa parte, né? É, Isso que você vai enfrentar. igual eu falei, questão de privação de sono, por exemplo, né? Que na escola vai cair muito com a sua qualidade de vida, mas no dia a dia, você vai ter 2 dias para descansar. Tem estado, no seu estado, inclusive, se eu não me engano, é 24/72. É, né? 24/72. Também, tem isso em mente. Tem essa parte romântica que a gente tem que pensar. Pô, que profissão honrada, que negócio. Pô, você reseta. Com certeza, é muito legal. Mas tem que lembrar, na maioria dos dias vão ser ocorrências mais simples. Pô, alguém caiu, chamou, vai lá. Caiu, queda. Tem gente de queda pra procura, então, fraturou, então você vai lá. Vou reforçar de novo o agradecimento. De verdade, eu me sinto honrado, assim, de poder estar conversando aqui. É uma alegria também, né, de, pô, saber que um dia eu pesquisei no YouTube e tá hoje podendo você falar, tá, assim, pô, né, com autoridade no que eu vivi, né. Maravilha. Eu realmente fico feliz e parabéns de novo pela iniciativa aí Obrigado. de fazer isso, de ajudar o pessoal. E aí eu queria dar uns conselhos assim que eu tipo, também percebi, assim, que eu fui pensando e tal, o que eu queria falar e tal. E uma das coisas é assim, eu falei que eu cheguei a uma comentalidade lá de que achava que era das 8 às 17. Já aproveita, eu já falei, já não chega com essa mentalidade. Eu chego com a mentalidade assim, eu não vou poder fazer nada que eu quero, só vou fazer o que tiver lá. Chega assim. O tempo é pro curso. É pro curso, pra tudo o curso. Pra tudo o curso. Se você ler a Bíblia, se você olha para já uma coisa direcionada, tenta, sei lá, não sei, vai ver do seu curso, mas também tenha paciência com você, tenha calma, tenha tranquilidade. Vai dar certo, depois vai ficar mais um pouco mais tranquilo, vai ficando. Mas já chega com isso. Você vai estar ali só pro curso. Quando você também tiver tempo, um celular, ainda mais quem tem família. Eu nem namorava, nem namoro. Então, assim, eu sou de meus pais e meu irmão. Então, eu conversava com eles no WhatsApp à noite. À noite eu sempre conversar com eles. Então, assim, sempre manter contato com sua família, né? Pra sua família não sentir que você tá tão longe também, apesar de estar muito focado lá, fala, compartilha isso com eles, né? Que tá muito cansado e tal, conversa e tal, né? Pra você ainda fazer parte do vínculo familiar, ainda mais pra quem tem filho, pra quem tem esposa, é mais difícil. Assim. Pode ser liberado do internato, cada turma é cada turma. Talvez um pouco depois, talvez o comecinho seja ainda assim internato. Então vai tranquilo, mas seja com a mentalidade. Você só vai ter tempo para o curso. Faça irmãos lá na escola. Então, companheirismo, isso que a gente conversou já conversou. Nada de individualismo, é corpo de bombeiros. Não se faz nada sozinho. Tem que se dedicar, por exemplo, nos meus estudos de coisa teórica mesmo. Eu sempre ia pra sala estudar lá. Muita gente não queria ir, então não tinha o que eu fazer. Mas eu tinha meus colegas, fora daquele horário, tinha meus colegas, meus irmãos de alojamento lá, a gente... Era tudo normal. No período específico, por exemplo, eu tinha um canga antes, que era o Wesley, no período básico. Inclusive de Minas Gerais também, parceirão. Mineiro. É ele. E aí, no específico, mudou os protocolos e mudou minha canga, era a Priscila. E aí a parceira também. E aí ela, no começo, ela começou a estudar comigo. Ficava estudando eu e ela na sala. Já tive outros colegas também na sala. Pra gente manter o mesmo ritmo. Só que, por exemplo, pra ela viu que não dava pra ficar ali no mesmo... Eu só ia pra sala estudar. Isso já é uma dica. Eu só estudava na sala de aula, eu não estudava no alojamento. Tem gente, ela, por exemplo, ela não gostava de estudar na sala de aula. A gente ficou um tempo junto lá, mas eu preferia estudar no alojamento. Se eu estudasse no alojamento, seria como estudar em casa, digamos assim. Porque na cama... É, desleixado, né, cara? Aí eu já vou querer fazer outras coisas e perco o foco. Na sala eu era totalmente focado, então é uma dica. Estude na sala.
na sala. Mas vai ter algumas pessoas que não. Vai ter um outro que vai preferir Exato. estudar na cama e estuda na cama. Mas de dica, do 01, estuda na sala. Quando estiver lá dentro, você vai fazer estágios no período específico. E depois, quando você estiver formado, também serve para formado, mas para estágio também. É uma dica. Do que eu vi, do que eu ouvi dos bombeiros que já estavam lá no posto, passaram pra mim e eu percebi. Seja humilde quando você chegar lá, totalmente humilde, cara, proativo. Porque você tá na escola, você tá aprendendo coisas na escola, ou às vezes vai ter muita coisa que você ainda nem aprendeu na escola, durante o estágio. Mas ouça quem tá lá falando o que é. Você aproveite para tirar dúvidas, perguntar, mostre disposição. Por exemplo, eu me sentia muito inseguro, é uma coisa que, graças a Deus, é processo, né? Sim. Hoje em dia eu tô me sentindo muito mais seguro no bombeiro. Inclusive quando eu comecei a trabalhar, eu me formei, ainda senti uma insegurança, porque eu sei a teoria, eu já pratiquei algumas vezes, mas ainda tô inseguro. A insegurança vem com o tempo. Você não vai estar seguro ainda no estágio do que fazer, mas tudo bem, o estágio ele é para você observar. Algumas coisas você também tem que demonstrar disposição. Pra querer fazer, né? Você vai falar pro seu colega que já fala, senhor, o que o senhor falar eu vou fazer. O que eu preciso fazer? Entende? Demonstrar essa disposição para ele falar, eu posso contar com ele, eu posso ensinar. Tem muita gente que gosta de ensinar nos estágios, muita gente que gosta de ensinar. Então se você estiver disposto a aprender, ele vai até gostar de você, porque ele vai falar, caramba, ele presta atenção, ele se dedica. Isso tem que ser de você, claro, né? E eu já falei na escola é um período muito cansativo. Só para sua qualidade de vida, nem pense em qualidade de vida, porque vai estar muito cansado, sua saúde vai estar meio debilitada. No começo ainda do curso, o seu corpo pode ficar doente e tal. Então assim, leve suplementos, tome suplementos se você já toma. Eu não vou recomendar porque eu também não sou muito bom nesse assunto, não. Se eu fosse, eu falaria. Né? Mas assim, então, o que a gente fazia lá? Vitamina C, tem gente que fala que não serve, mas a gente tomava lá. Sim. Eu, meus colegas, recomendavam lá e tal. Toma lá alguma vitamina, toma complexo vitamínico e tal. Descanse no final de semana, aproveite com os amigos. Busque relaxar lá, porque é muito cansativo. Então, você quer estar bem também, busque tornar o ambiente mais tranquilo pro seu colega. Porque você fazendo isso daí faz bem pra você também. Se ele tá mais tranquilo, você fica tranquilo e tal. Vão se apoiando. E um cuidado. Cuidado é importante pra quando você estiver durante o curso de formação e quando você se formar. Cuidado com os excessos. Tipo assim, excesso de... Eu vou dar um exemplo, depois eu tento generalizar. Com a privação do sono que tinha lá, tal, muito cansaço, eu comecei a comprar vários doces e eu deixava guardado. E ia comendo, durante os dias e tal. Só que eu comecei a exagerar. Eu percebi que eu tava exagerando. Então, assim, a comida ali tava sendo um refúgio, digamos, por exemplo. Era um refúgio. Sim. Era um refúgio, doce e tal. Com o tempo, eu falei, caramba, não tá bom isso, né? E aí eu fui melhorando minha alimentação, inclusive. Comprando coisas extras, aí depende de cada turma, né? Sim. Eu fui comprando algumas frutas, deixava a fruta lá pra eu comer e tal. Até deixava alguns doces ou outros, mas eu fui diminuindo muito o doce. Mas no começo eu comia muito doce. Inclusive porque no meu serviço anterior, eu chegava de madrugada, que eu voltava de Osasco, eu chegava de madrugada, eu ia andando na rua, passava por uma farmácia que vendia doce. E eu tava tão cansado, com tanto sono, era uma forma que meu corpo pedia. E aí, depois que você come uma vez, você vai começando a criar aquele vício de sempre querer comer doce. Então, durante o curso, eu levei isso que eu tinha. Mas consegui aos poucos tirar. Só que, eu também não falaria, se eu voltasse no tempo, e eu pudesse falar pra mim mesmo, eu não coma doce, eu não faria isso. Porque eu vi que naquele momento era meio que necessário. Né? Era um bagulho que não fazia bem, mas que de acordo com quem eu era, aí vai de cada um pra cada um. Eu precisava ali. Entendi. Eu precisava, então... Só que aquilo, eu não posso deixar cair no excesso demais e busca diminuir um pouquinho de cada vez. Se policiar, né? Se policiar. Mas, vou buscar diminuir um pouco de cada vez. Porque se você deixa isso se criar um hábito, é um vício pra ruim. Tirar depois. É um vício ruim. E na escola você tá naquela pegada. Cansado fisicamente, treinando, não sei o que, estudo. Quando você sai da escola, você relaxa, você fica mais tranquilo. Você já volta, digamos assim, pra realidade do seu corpo. Seu corpo descansa, você vai ter mais saúde, mais qualidade de vida, óbvio. Só que se você manter o hábito que você tinha antes, aqueles doces que eu comia, por exemplo, que até que não fazia tão mal, se eu estivesse comendo agora, me faria muito mal.
Até hoje, né? Se Até tivesse hoje, mais, muito mal. Na escola, tem gente que emagrece e tal, fala, mas tem gente que engorda. Foi o meu caso. Eu tenho Eu até não, medo. eu não engordei muito, foi pouco. Mas eu percebi gordura no meu corpo, a mais que não tinha. Dessa questão de comer doce e tal. Mas eu sempre busquei também melhorar a alimentação. Isso daí é uma coisa que eu até recomendo que quando chegar lá na escola, peça orientação para quem já tá lá, turma mais antiga. Pô, o que vocês fazem para comer um pouco mais, tal, para ter uma alimentação melhor, Bater uma tal. alimentação mais. É. Não que eu esteja criticando a alimentação da escola, Sim, claro, sim. né? É só um extra, assim. Cuidado para não entrar com empréstimo, consignado, banco. Isso é. Cuidado com isso aí tudo. Porque isso não é falado. Não é. Não é falado, ninguém fala disso. A coisa natural, a coisa normal é o quê? Pô, entrei. Vou comprar um Civic, todo mundo fala isso. Eu vou fazer um consignado, Exatamente, esse é o um ponto. Civic de 60 vezes. E qual que é o perigo, Guilherme, disso aí? Fala pra galera aí. Não faça isso. Não faça, pô. Não faça isso. Você vai comprometer sua Você renda, né? Você vai se enrolar, vai comprometer sua renda, o seu salário. Meu, depois isso lá na frente vira dor de cabeça, você cria problemas familiares por conta disso. Eu sempre recomendo, faça uma organização financeira. Isso daí não é nem só pra quem tem bombeiro, né? Sim, Isso aí sim, no isso é geral na precisa, vida, né? porque muita gente não tem. Faça uma organização financeira todo mês. Quanto que eu vou receber mês que vem? Tanto. Quais as coisas que eu tenho que... Enfim, procure ajuda aí específica, mas não vá atrás de consignado e tal. Claro, cada caso é um caso. Não sei, às vezes a pessoa entrou já precisando muito. Então ela precisa fazer um É a empréstimo. única saída que É a tem. única saída financeira, porque ela não tem ninguém. Aí é uma coisa diferente, mas assim, é um Pra cento de luxar, pessoas. agora pra luxar é complicado. Exato. E só te cortando Pode falar. O importante falar sobre isso é porque tem uma galera que entra e aí o que acontece? Essa mentalidade de querer ostentar, de querer, pô, vou comprar um carro, vou pegar várias mulheres, o que a maioria dos homens pensa, né? Vou usar a farda pra pegar a mulher, geralmente, né? Se pensa isso. E aí acaba criando muita dívida, acaba se enrolando e aquilo que era um sonho, que era um objetivo, né, para ele, que era entrar no policiamento, acaba se tornando um pesadelo, porque ele vai colocar na polícia o motivo da frustração dele, entendeu? Isso aí já é mais pra frente. Isso eu não vivo, tá? Mas é o que eu vejo. Sim. Vejo mesmo. Muita gente depois, com mais tempo de carreira, tem inclusive as chamadas DGENs, que aí você é um Sim, trabalho extra. trabalho digamos assim. extra, né? Então é um trabalho extra fora do seu horário de serviço. Então você tá trabalhando pra mais. Pra ganhar um valor a mais também, às vezes você precisa e tal. Mas organize-se. Não crie aquilo, não usa DG, um trabalho extra, como o seu salário. Porque você vai estar mais tempo fora de casa, Mais estressado. você vai estar mais estressado, pode ficar dependente daquele valor. Então, pô, quero ganhar mais. Analise outras oportunidades que você tem para ganhar mais. Por exemplo, soldado, a gente tá falando de coisas de soldado. Veja se o barro branco é o que você quer. Você quer ganhar mais? Veja outras oportunidades e tal. Pô, não, na verdade eu entrei pra soldado, mas depois de um tempo você falou, não, eu vou pro meu civil, na verdade. Pode ser. Analise isso bem, não deixe isso ficar uma coisa dependente. Você falou de mulher, por exemplo. Sim. Infelizmente tem uma fala famosa de que assim, fala assim, se a pessoa não tem um empréstimo, nem um filho com outra mulher de outro relacionamento, tá errado. Tá errado ter isso. Cara, então, cara, mano, não pense nisso, não pense assim, não cai nesse pensamento. Cara, isso vai fazer mal pra você. É engraçado, tipo assim, acho engraçado essas coisas, né, e tal. Tá errado isso, não tome cuidado. Tome cuidado quando você for entrar pra não cair nesse pensamento. Esse pensamento vai mudando, é claro. Né? Muita gente já pensa diferente disso, mas infelizmente ainda tem isso. Eu já ouvi muitas vezes. Falou sobre até de pegar mulher com a farda, pelo status. Sim. Muitas vezes tem uma pessoa que tem que entrar no concurso já também vendo a questão do salário, que é bem maior que tinha e tal. E faz sentido, tem que ter os benefícios. Mas tem que lembrar assim também, do bombeiro, cara, o seu dia a dia do serviço, o que vai fazer você ter satisfação, além de poder ajudar as pessoas na ocorrência, é você ter um bom relacionamento com seus colegas. O colega é o mais importante. Digamos assim, né, eu já vi aquela coisa, o primeiro lugar no seu serviço você tem que colocar o cliente, não é a pessoa que você vai atender que é mais importante, é o seu colega. Você e seu colega são as pessoas mais importantes em toda ocorrência que você for. Pra você salvar alguém, você tem que estar salvo. Não dá pra salvar alguém se você tá salvo. Pra você atender bem a pessoa, às vezes coisa simples, atender bem, você tem que estar bem com o seu colega, você tem que estar com um relacionamento bom. Então primeiro, invista nisso. Ter um bom relacionamento com o seu colega, com seus pares, com a equipe. Ter um bom relacionamento é o mais importante. O bombeiro, inclusive, 24 horas junto, 24 horas. Tem que ser uma família mesmo.
uma coisa que eu dou glória a Deus, agradeço muito, que onde eu tô, o posto que eu tô, inclusive quando eu dou apoio em outros postos aqui na região, cara, que é excepcional. Eu não imaginava, as pessoas muito bacanas, é uma família mesmo, de verdade. Bacana, cara. Mas também não vá pro excesso de viver só no trabalho. Porque às vezes você também pode gostar tanto, que você fala, cara, eu gosto tanto do trabalho, vou ficar só no trabalho. Ficar só no trabalho. Não. Primeiro lugar, antes do seu trabalho, do seu colega, é a sua família. Pra qualquer pessoa eu falo isso. Mas como a gente tá falando com um bombeiro, mais importante do que ser bombeiro, mais importante do que a profissão específica que você vai fazer, cara, eu acredito, não sei se você é cristão também, mas mano, eu acredito em Jesus. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, mais importante do que tudo isso, eu quero buscá-lo. E através do nosso trabalho, a gente pode oferecer isso como uma glória e honra a ele. E ser grato e poder aproveitar, desfrutar de tudo de bom que ele tem deixado para nós. Pô, a oportunidade de correr, de fazer atividade física, de trabalhar onde eu tô, onde ele me colocou. Então eu sou grato. E eu gostaria de recomendar aí quem já é cristão também, buscar mais firmemente a ele. Quem não é, procurar Jesus. Jesus é o, como eu já falei, o caminho, a verdade e a vida, eu creio. E é isso. Eu recomendo uma leitura, se você tiver interesse também, em ler João, o livro de João na Bíblia. De ler, acho bem bacana. E é isso aí, cara. Guilhermão, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado. Galera, o vídeo fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. Deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Valeu. Maravilha, cara.